Graça e paz, amém? Amém. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Talvez isso aqui vai dar umas 3 ou 4 mensagens sobre a restauração das portas de Jerusalém, no livro de Neemias. E o que tem essas portas de Jerusalém a ver conosco nesses dias? Nós vamos fazer uma introdução, você vai ver o quanto que a palavra de Deus ela se contextualiza nos nossos dias, na sua vida diária. Então, muitas das vezes as pessoas falam assim, puxa vida, eu quero que Deus fale comigo. Sabe como você pode fazer que Deus fale com você todos os dias? Leia as Escrituras Sagradas. Ele tem sempre uma palavra para você. Então, querido, eu quero estar falando sobre Neemias, restaurando as portas de Jerusalém. Era mais ou menos isso aqui é os muros, né? E dentro desses muros havia as portas, havia 12 portas, em algumas versões falam 10 portas, em outras versões falam 12 portas. Eu prefiro nas 12 portas porque dá um número profético, dá um número do apostólico, número dos discípulos, das tribos. Então, os muros de Jerusalém, esse aí não é tão antigo, né? Mas já foi restaurado. Era mais ou menos isso aí, havia muitas portas. Então, precisamos saber o seguinte, quem foi esse homem Neemias? Quem foi Neemias? Mas antes de falar sobre Neemias, querido, nós vivemos também dias de muita destruição. Nós vivemos dias que tem muitas famílias chorando, tem muitas famílias ainda chorando pelas perdas dos seus entes queridos, ou seja, muitas portas ainda para serem restauradas. Há um certo conflito na vida da igreja nesse tempo de pandemia, há uma certa dúvida, o que eu faço, se eu oro, se eu não oro. A igreja sempre deve orar, amém? A igreja sempre deve orar por quê? Por cura. Então, nesse tempo de muitos conflitos, muitas lutas, muitas dificuldades, que muitas pessoas perguntam a seguinte coisa, é o fim? Biblicamente, querido, não é o fim, é apenas início das dores, amém? É apenas início das dores. Coisas vão estar se apertando, vão estar se afunilando. Pastor, e como que eu preciso me preparar para os finais do tempo? Como vencer? A palavra de Deus diz que nos últimos dias, se possível, o anticristo, o espírito de engano, vai enganar até aqueles que são de Jesus. Então precisamos se atentar para a seguinte coisa. Jesus, quando foi para o monte ser tentado ali por Satanás, Jesus ele poderia usar todo o seu poder porque ele sabia quem ele era. Ele era filho de Deus. Ele era a segunda pessoa da Trindade. Ele poderia mandar vir anjos e ali detonar Satanás. Mas como que Jesus venceu a Satanás? Satanás ofereceu a ele muitas coisas. Uma das coisas que Satanás ofereceu a ele foi riquezas, foi poder, foi estar dominando sobre todas as coisas. Mas em todas as ofertas que Satanás ofereceu a Cristo Jesus, ali no monte, Jesus venceu como? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Ou seja, ele citou as Escrituras. Como que eu e você, nesses dias de tantos conflitos, tantas lutas, vamos poder vencer esses dias maus, fazendo o mesmo caminho de Jesus, conhecendo a Bíblia e dizendo, está escrito. Está escrito. E coisas assim básicas, querido, coisas como você ir no mercado e a pessoa ali da caixa se enganar e te dar um troco a mais. Você vai pensar, você vai raciocinar, está escrito, eu preciso ser íntegro, eu preciso falar que ela está me dando dinheiro a mais. São esse dia a dia, cotidiano nosso, que vamos realmente estar vencendo os dias maus. Se eu não for fiel nas pequenas coisas, não serei fiel nas grandes tribulações, amém? E nesse tempo de Neemias, querido, Neemias vivia também um tempo de muita tribulação. Então, quem era esse homem, né? Quem era Neemias, né?
Neemias era um copeiro do rei Artaxerxes. Um bom nome para um filho, né? Artaxerxes. A posição de Neemias era de grande responsabilidade. Ou seja, era de comprovar, era de provar que o vinho bebido pelo rei jamais estava envenenado. Ou seja, toda comida antes oferecida pelo rei, havia uma pessoa de ultra confiança. Você pode pensar assim, ele era apenas um copeiro, um garçom, mas essa posição naquela época era uma das maiores posições diante de uma função de um servo. Ou seja, o rei precisava de uma pessoa de confiança para provar a comida, para provar a bebida, porque isso era uma estratégia também de guerra. Havia muitas mortes naquela época, então uma das estratégias dos inimigos era envenenar a comida do rei. E Neemias estava ali. Então, se morresse alguém, morria Neemias. Se Neemias bebesse um vinho envenenado, esbugalhava os olhos, caía, puf, morria ele, mas não morria o rei. A comida, a mesma coisa. Então ele era um servo que desfrutava de muita confiança. Frequentemente se tornava conselheiro bem íntimo. Por ser sempre perto do rei, aonde o rei ia, em qualquer festa, lá estava Neemias. Por essa intimidade, Neemias então se tornava uma pessoa muito íntima do rei, ao ponto de se tornar conselheiro. Ao ouvir, teve uma notícia que veio aos ouvidos de Neemias que as muralhas de Jerusalém ainda não havia sido reconstruída. E então a Bíblia fala logo pelo capítulo que ele então chorou, ele jejuou e pediu permissão ao rei para ir a Jerusalém corrigir aquela situação. Demonstrou uma qualidade ímpar de liderança, de organização. E em 52 dias de trabalho de reconstrução foi terminado o muro de Jerusalém. Como governador, ele também foi governador de Judá. E Neemias demonstrou humildade, integridade, patriotismo, energia, piedade e altruísmo. Então esse é Neemias. Então o significado do nome Neemias. Neemias significa consolação de Javé. É um dos nomes de Deus. Ou aquele quem Jeová conforta. Como que se encontrava Jerusalém? Neemias recebe um relatório por parte dos seus irmãos que o estado era grave em Jerusalém. E aqui tem um versículo, Neemias, capítulo 3, fala: o restante que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e opróbrio, ou seja, uma grande vergonha. Também está derrubado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas de fogo. As suas entranhas se moveram de compaixão, ele intercedeu pelo povo, jejuou alguns dias, e ele invocou o Deus da aliança. Em sua oração, ele declarou que os judeus eram servos, e começou então a declarar a palavra de Deus, ele começou então a declarar a aliança de Deus. Muitas das vezes, querido, quando nós recebemos umas notícias ruins, uma notícia de tragédia, a tendência nossa é esquecer a aliança que você tem com Deus. A tendência nossa é esquecer aquilo que você é em Deus e colocar os olhos somente na circunstância, somente na tragédia. Ou seja, quando você recebe uma notícia de desemprego, recebe uma notícia de tragédia, eu e você precisamos entender a seguinte coisa: eu sou filho de Deus, eu tenho uma aliança. E você então precisa confessar as promessas daquilo que você é em Deus, não aquilo que a circunstância quer dizer que você é. A circunstância não define os filhos de Deus, amém? Quem define você é Deus. E Deus fala que você não é vencedor, Deus fala que você é mais que vencedor. Deus fala que você não é bastardo, Deus fala que você é filho dele. E como filho dele, você não é mendigo, você é herdeiro de todas as coisas que ele então tem para você. Aquilo que ele prometeu para Abraão, um Deus de prosperidade, quando eu e você entregamos a vida a Jesus, nós somos linkados, enxertados na videira de Abraão. As promessas de Abraão também fazem parte de nós. Antigamente, outrora, nós vivíamos em trevas, mas agora a palavra de Deus fala que eu estou assentado à direita nas regiões celestiais. Assentado no lado direito significa lugar de privilégio, de autoridade. Então, quando Neemias recebe aquela notícia que os muros estavam totalmente derrubados, seus irmãos
de Israel, os judeus tinham sido capturados e levados como escravo. A palavra de Deus fala que ele tomou algumas atitudes, ele então orou, ele jejuou por alguns dias e Deus, através da oração do jejum, deu uma direção. Situações adversas, querido, não é para nós desesperarmos aqueles que têm aliança com o Senhor. Situações adversas é para nós orarmos e jejuarmos, porque Deus é o Deus que dá direção. Deus é o Deus de destino. Deus não é aquele Deus que deixa os seus filhos sem direção. Assim foi a vida de Neemias. Neemias, então, recebeu uma direção e recebeu do rei cartas assinadas por rei, que as cidades que ele, aonde fosse passar, os reis, então, dessem para ele materiais para reconstruir os muros de Jerusalém. O rei Artaxerxes aqui, ele simboliza o próprio Deus. Ou seja, simboliza aqui o sinete de Deus. Quando Deus realmente aprova uma decisão que vem do trono de Deus. Quando Deus aprova, Deus te dá carta, Deus nos dá carta, nos dá favor, nos dá graça. Essa carta simboliza, essa carta que Neemias recebeu do rei, simboliza a graça do Senhor, o favor imerecido. Ou seja, quando eu e você estamos realmente abundantemente cheios da graça, o favor de Deus é sobre nós. Eu e você, aonde quer que passarmos, a qual país que passarmos, qual a cidade que passarmos, a Bíblia fala que você será como árvore plantada junto ao ribeiro, e no seu tempo certo dará o seu fruto. Salmo 1, versículo 1 até o 3. Então é isso, quando você então incorpora dentro de você um sentimento pelo próximo e que se dispõe a fazer algo para o próximo, Deus então te dá favor. Então, Neemias 2,17, então lhe disse: bem vede vós a miséria que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio, não estejamos mais em vergonha. O que estava acontecendo aqui, querido? O povo de Deus, toda vez que se afastava da presença de Deus, o povo de Deus, ele abria brecha, ele abria portas para que o inimigo entrasse e assolasse a vida. Toda vez que o povo de Deus, aquela época, no Velho Testamento, o povo de Deus vivia da agricultura. E toda vez que o povo de Deus se afastava dele, toda vez que o povo de Deus ia cultuar outros deuses, Deus permitia, não que Deus enviava, mas Deus permitia que os filisteus entrassem na lavoura e todo o trabalho de um ano do povo de Deus era consumido. É assim com nossas vidas, querido. Quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos ali, é melhor você estar na presença de Deus, passar as lutas na presença de Deus, do que você passar as lutas sem a presença de Deus. As lutas debaixo da presença de Deus, você e eu podemos ter a certeza que a vitória é certa. E quanto maior a luta, maior será a minha vitória e será a sua vitória. Mas sem a presença de Deus, eu e você vamos nos acostumar a lutar com a força do nosso braço. Eu e você vamos criar estratégias humanas. E com a força do nosso braço, nós nos cansamos. Com a força do nosso braço, nós cavamos o nosso próprio buraco. Com a força do nosso braço, nós preparamos a nossa própria forca. Então, era assim que vivia o povo de Deus. Quando estava na presença, Deus prosperava. Quando estava na presença, vinham os inimigos, Deus dava vitória. Quando estava na presença, Deus realmente se manifestava. E é assim com a nossa vida. Quando estamos na presença de Deus, não quer dizer que nós vamos ser imunes às lutas. Virão as lutas, mas nós venceremos, amém? Quando estamos na presença de Deus, querido, virá realmente situações que eu e você vamos precisar realmente declarar aquilo que nós somos em Deus. Aquilo que Deus prometeu, a aliança que você tem com Deus, são muito importantes nesses dias que vivemos, você saber quem você é em Deus. Você saber quem Deus te fez um decreto para você ser. 2 Coríntios 5, 19,
Diz que outrora você era uma velha criatura, mas depois que você aceitou Jesus, tudo se fez novo. A palavra tudo no grego significa o quê? Tudo. Então não importa o que você fez, importa quando você se dispõe e se toma uma posição, eu vou fazer uma aliança com o único e verdadeiro Deus. Aí fala que tudo vai se fazer novo, tudo na sua vida financeira, tudo na sua vida matrimonial, tudo na sua vida profissional, tudo Deus restaura, porque Deus é o Deus do tudo, amém? Porque Ele se deu 100% por mim e para você. E quando o povo de Deus se afastava dele, vinha toda essa destruição. Quando você se afasta, se você decidir se afastar, uma coisa você pode estar certa, virá a tua destruição. Mas uma coisa é certa, você permanecer. Se você perseverar no Senhor, uma coisa é certa, você terá vitória em tudo que você colocar as mãos. Amém? E emperrou. Como Neemias se preocupou em restaurar a cidade, e principalmente as portas de Jerusalém, conhecida como a cidade santa de Deus, aonde estava o templo. Igualmente nós cristãos também devemos nos preocupar em restaurar as portas da nossa vida, escolhida por Deus como seu templo. Ou seja, lá ao redor dos muros de Jerusalém estava o quê? O templo, onde os judeus cultuavam o Senhor. Então, e ali os babilônicos invadiram e destruíram tudo. Da mesma forma que em volta dos muros de Jerusalém estava o templo, queridos, trazendo para os nossos dias hoje, você é casa de Deus, amém? Então, o inimigo, ele tem uma missão de arrombar as áreas na sua vida que você dá brecha. O inimigo tem uma missão de matar, roubar e destruir, de vir e arrombar as portas, destruir as portas das nossas vidas e deixar as portas escancaradas, prontas para que ele venha fazer e cumprir a sua missão, que é matar, roubar e destruir. Como na cidade de Jerusalém existia 12 portas de acesso que foram destruídas por ordem do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, em nossa vida espiritual também existem portas, amém? Também existem portas de acesso que precisam ser restauradas, que precisam ser fortalecidas para que Satanás não tenha liberdade de acesso e que venha poder nos derrotar. Ou seja, da mesma forma que Neemias se preocupou ardentemente em restaurar as portas dos muros de Jerusalém, nós precisamos entender que nesse tempo de tanta confusão, tanto conflito, tanta dúvida, eu e você precisamos nos preocupar muito em de fazer uma introspectiva das nossas vidas e ver quais as portas que precisam ser restauradas. Qual áreas que precisam ser levantadas os muros? Qual brecha que demos a Satanás, que ele derrubou, você sabe que está derrubada, você sabe que está ali em entulho, tudo entulhado, mas você não encontra força ou você não quer levantar e restaurar. A palavra de Deus fala que Neemias chorou, Neemias orou, Neemias jejuou e Neemias levantou e foi em direção à sua missão, restaurar os muros de Jerusalém, restaurar as portas de Jerusalém. Então, como pastor, eu devo descobrir quais as áreas. Eu e você sabemos, áreas da nossa vida que precisamos ser restauradas. Eu e você já sabemos qual as portas, qual os portais que precisamos restaurar. Mas precisamos de algumas coisas, algumas ferramentas. E são 3 ferramentas que eu e você precisamos para restaurar as portas da nossa vida espiritual, que é oração, que é jejum e que é ação. E muito choro. Porque existe um ditado, né,
E quem mexe com obra, João aqui mexe com obra, sabe que reformar é pior do que construir, não é isso, João? Você pega tudo novo, vai fazer tudo novo. Agora, reformar, você tem que olhar toda a planta de novo. Você tem que colocar todas as pedras no mesmo lugar. E ali, querido, vou voltar aqui, as obras naquela época não eram como as nossas. Olha, eram pedras. E você vê que pedreiros eram esses caras, né? Olha a construção, olha a arquitetura, era pedra. Então, muitas das vezes, das pedras, que não eram como lajota hoje, as pedras que se pegavam não eram do mesmo tamanho. Eles tinham que colocar do mesmo tamanho e colocando. Da mesma forma, quando isso foi tudo destruído, chegar ali e todos aqueles entulhos de obra destruído, pensa bem, as pessoas ali descobrir qual pedra é para aquela porta. Pensa bem, e fala muito bem que Neemias não tinha muitos homens para poder restaurar, mas a Bíblia fala que em tempo recorde, em 52 dias, Neemias restaura os muros e as portas de Jerusalém. Isso aí é outra pregação, mas por que Neemias em 52 dias restaura? Havia um personagem ali no livro de Neemias chamado Sanbalate e Tobias. Sanbalate era encardido, era do demônio. Meia volta e meia, Sanbalate mandava um recado para Neemias. Primeiramente, quando ele soube que Neemias vinha para restaurar, ele falou assim: como? Um pingado de gente desse aí vai restaurar isso? Nunca! Porque nós demoramos muito a destruir. Quem é esse cara que pensa, quem é esse cara soberbo que pensa que vai restaurar os muros? E quando eles viram, e ainda começaram ser sarcástico com Neemias, qualquer raposa, qualquer animal que passar por cima do muro vai derrubar tudo, porque eles não sabem. Realmente, querido, talvez eles não sabiam, mas Deus, ele não chama os capacitados. Deus chama aqueles improváveis para poder capacitar. Às vezes você acha que não vai dar, às vezes você acha que não dá, que você não é capaz, que você não vai conseguir, a situação que você está, ninguém acredita em você, que tem de Sanbalate falando que agora você está destruído, que você não vai voltar a ser mais o mesmo. Mas eu quero dizer algo para você, que você não é definido por voz de Sanbalate, você foi definido lá na cruz do Calvário, quando Jesus falou: está consumado, está consumado, telestai, está consumado, a escravidão, a derrota, a vida de vício, a vida de prisões, a vida de fracasso, acabou, está consumado. Vocês não serão mais definidos pelo inferno, vocês agora são definidos pelo céu, porque a nossa história, a nossa vida, Deus escreveu, e existe um livro escrito a minha história e a sua história, querido. Então, levante e sabe que existe uma história. Não deixe dias e dias correr sem você querer descobrir qual é a tua história, qual é o teu caminho, qual é a direção que você vai tomar. Aquilo que Deus escreveu, se eu e você começarmos a perguntar, Deus vai revelar, e você não vai ficar atrás de caminhos, você vai pelo caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida vai direcionar você a se levantar, a se erguer, se restaurar, querido, como a palavra de Deus diz que o povo estava em opróbrio, estava em vergonha. Então, se o povo pensa que você vai morrer na vergonha, só vai morrer na vergonha se você quiser, porque Deus não quer. Deus não quer. Mas se você quer, Deus não pode fazer nada. Mas se você quer, Deus pode fazer tudo, infinitamente mais. Ele vai fazer daquilo que você pensa e imagina, porque Ele é o Deus, e 1 mais 1 é infinitamente mais. Se você quiser ficar
na mesma situação que você está hoje, é uma decisão sua. Mas se você quiser levantar, jogar poeira para o lado e olhar que Deus capacita aqueles que o chama, você vai ver e você vai falar através da sua atitude para aqueles que pensam que você não tem mais jeito. Mas Deus acredita em mim e em você para restaurar as portas das nossas vidas. Só depende, e Ele depositou dentro de mim, dentro de você, o Espírito Santo, para que venha nos convencer e mostrar áreas que eu e você precisamos restaurar. E esse Espírito não vai deixar você perdido nos entulhos. Ele vai dizer, é essa pedra. Ele vai dizer, é essa viga. É aquilo ali, é aquilo ali. E nós vamos colocar tudo no lugar, querido. E em tempo recorde, a nossa vida vai ser restaurada, mesmo nesse tempo de pandemia, mesmo nesse tempo de muitos conflitos, mesmo nesse tempo de muita confusão, mesmo nesse tempo de muito sofrimento. Mas a igreja do Senhor é a noiva, a igreja do Senhor é como menina dos olhos de Deus, ninguém toca, o inimigo não toca. Você é como menina dos olhos de Deus. Você pode falar isso, eu sou como menina dos olhos de Deus. Ninguém vai te tocar, querido. O inimigo não vai te tocar. Então, faça como Neemias. Neemias, quando orou pelo povo de Jerusalém, Neemias, então, que não fez orações, queridos, aleatórias. Neemias pegou a palavra e confessou a palavra. Confessou a palavra, orou com a palavra. Você sabe qual é uma oração poderosa, querido? Orar com a palavra. É você ler aquilo ali na Bíblia e orar sobre aquilo, declarar para você, é você nos seus momentos devocionais ser o próprio profeta para a sua vida, é extrair da palavra de Deus e declarar para você que aquilo é para você. Amém? Então, quando Neemias começou a orar, não começou a orar aleatoriamente, não começou a ficar chorando para a miséria, mas ele começou a declarar: Senhor, esse povo é escolhido teu, esse povo tem uma aliança contigo, esse povo o Senhor escolheu, portanto, Senhor, eu irei, eu quero quando eu chegar e falar com o rei possa me liberar. O rei não apenas liberou ele, mas o rei deu cartas, para que aonde ele passasse, os outros reis desse para ele todo o material para ele reconstruir. E a palavra de Deus diz, querido, que a segunda casa será maior do que a primeira. A restauração dos muros de Jerusalém, querido, foi maior do que a primeira. Porque a primeira não tinha ouro, a primeira não tinha madeira de acácia, a primeira não tinha madeiras raras, a primeira que ele não tinha tantas coisas que Neemias foi ganhando. E quando Neemias chegou para restaurar, vamos colocar no nosso contexto, os caminhões dos depósitos, querido, dos outros reis já estavam lá, esperando Neemias para descarregar todos os materiais. Foi tudo novo. As portas, os portais, as portas das nossas vidas. Quando Deus restaura, Deus não reforma. Deus dá tudo novo. E todos os portais, todos os umbrais da porta, os portões foram tudo novo, com materiais nobres. Quando Deus restaura, quando Deus faz, a obra da segunda casa é maior do que a primeira. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Como estão as portas da nossa vida? Existe aqui 12 portas, querido. As portas das ovelhas, a porta do peixe, a porta velha, a porta do vale, a porta do monturo, a porta da fonte, a porta das águas, a porta dos cavalos, a porta oriental, a porta da guarda,
a porta de Efraim, a porta do gado. Tem até porta de Efraim ali. Então vamos lá, querido. Porta das ovelhas. Neemias 3:1. E levantou-se Eliasibe, sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram a porta das ovelhas, o qual consagraram, e levantaram as suas portas até a torre de Meá, e consagraram até a torre de Ananel. Então, querido, é mais ou menos assim, as portas das ovelhas, antes de ser arrebentadas, era mais ou menos assim. Mas eu quero voltar aqui, para a gente começar a ter definição de portas. Portas falam do lugar de decisão da nossa alma, a nossa vontade, nossas escolhas. Elas são parte da alma. É na porta que decidimos quem por ela entra ou sai. Amém? Quem deve ser fechada ou aberta. Haverá momentos em que ela deve estar aberta e outros que deverá estar fechada, dependendo de quem ou do que deseja passar por ela. Portas caídas falam de vontades inconstantes e enfraquecidas. Portas no devido lugar falam de decisões acertadas. Então, aí começa, a partir do capítulo 3, começa a narrar os nomes das portas. E cada nome de portas, querido, não é porque deram aleatoriamente, isso aqui é porta das ovelhas, isso aqui é assim. Cada nome nós vamos ver que existe um significado. Não vou dar as 12, pode ficar tranquilo, você não vai sair daqui meia-noite. Vou dar pelo menos 2. Que horas que é? Então aí está mais ou menos um significado, porta das ovelhas, como que eram os muros. Vejam bem as pedras, querido, olha só, é impressionante. Os arquitetos de hoje, né, falam que eles tentam descobrir como eles podem fazer com tanta maestria os muros. Os arquitetos de hoje, quando vão no Egito, começam a falar assim, como que eles conseguiram construir essas pirâmides? Deus capacita, amém? Então, querido, porta das ovelhas. Então, a primeira porta a ser restaurada é das ovelhas. Então, Neemias começa ali a descrever sistematicamente qual foram as portas que foram restauradas e qual eram as portas que deveriam ser restauradas. A primeira porta a ser restaurada é das ovelhas. Por ela recebemos o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tomou o nosso lugar na cruz do Calvário como nosso Senhor e Salvador e Rei. Essa porta em nossa vida deve estar escancarada para Jesus. É uma decisão da vontade, permitir que Ele entre em nossa vida e efetue dentro de nós a sua obra salvadora, a sua obra libertadora, a sua obra restauradora e a sua obra dando uma visão de que é reino dele. A porta das ovelhas, portanto, é um lugar de rendição a Cristo e da experiência de conversão quando somos lavados pelo seu sangue e regenerado em nosso espírito. O Cordeiro de Deus já passou por essa porta. A pergunta é, o Cordeiro de Deus já passou pela sua alma? Você já permitiu que o Cordeiro de Deus entrasse? Por que isso, querido? O que nós precisamos entender é que nesses dias de conclusões de tantas coisas em nossas vidas, tempo se cumprindo, a palavra se cumprindo, porque às vezes nós só queremos Jesus como Salvador, mas não queremos Ele como Senhor. A palavra Senhor é Kyrios, que significa dono integralmente de algo ou de alguém. Kyrios. E na palavra, nos evangelhos, querido,
Eu não sei, eu não esqueci, mas eu sei que existe muito mais a palavra Senhor do que Salvador. É 313 vezes, lembrei, poxa, estou bem. Senhor, e Salvador não sei, quem saber me fale, me lembre. Fala da palavra Senhor, Curios, ou seja, é ser dono integralmente. A pergunta é, será que você só entregou a tua vida a Jesus como Salvador ou como Senhor? Por quê? Quando se fala de Salvador, dá uma noção da seguinte coisa, como Jesus fosse um analgésico. Eu estou precisando, fui na igreja, recebi uma oração, agora estou bem, eu fui na igreja porque eu estou numa situação terrível, então fui lá, mas desaparece. Você não é pessoa que tem um compromisso com Deus, porque quando a pessoa, eu e você temos Ele como Senhor, Ele é o nosso dono, Ele é aquele que vai dar diretriz, Ele é aquele que quando nós acordarmos, Ele que vai dizer o que nós devemos fazer. Tudo quanto nós temos que fazer, nós vamos perguntar a Ele. Será que em todas as áreas da nossa vida, quando nós abrimos uma porta de emprego, será que nós perguntamos a Ele? Quando nós abrimos a porta na nossa vida sentimental, será que nós perguntamos a Ele? Será que quando nós queremos decidir se muda ou se fica, será que nós perguntamos a Ele? Porque quando nós tomamos decisões por nós mesmos, sem o Curios, sem o senhorio de Jesus, você está indo sem a proteção, você está indo sem a presença, e sem a presença de Deus é brecha. O diabo vem e entra na sua vida, e naquela área profissional, naquela área matrimonial, sentimental, profissional, você fica totalmente arrebentado, lutando com as suas próprias forças, sem saber o que está acontecendo, e fica pedindo a Deus para que Ele venha restaurar. Ele só vem restaurar quando nós deixamos Ele ser Curios. Amém? Dono integralmente da nossa vida. Senhor, isso aqui, quero comprar. Até uma passa lá na vitrine e vê um sapato bonito. Não estou brincando, mas até isso tem que perguntar, Roseli. Será que é para mim comprar? Tudo. Ele restaura tudo, não é isso? Por tudo ele tem que ser nosso Senhor. Estava conversando esse dia com um amigo, ele falou a seguinte coisa: pastor, tive com você esses dias, eu aprendi, né, que agora estou longe aqui do computador, porque tudo que eu vi eu queria comprar. E quando chegava, e aí a conta chega, né? Você compra no cartão e a conta chega. A conta vai bater na sua porta. Eu aprendi, eu preciso disso. Eu preciso de mais isso. Eu preciso de mais essa camisa, essa calça, essa roupa. Ou seja, o Senhor é dono de tudo, é dono do seu dinheiro também, amém? Porque muitos crentes querem dinheiro, querem pedir Deus dinheiro, prosperidade. Mas Deus será o dono do seu dinheiro. Quando Ele é Curios, a sua casa você não tem casa, a casa é do Senhor, amém? O seu carro não é seu carro, é o carro do Senhor. Tudo que temos é do Senhor. Aí, querido, sabe o que acontece? Sabe por que muitos têm aquela máxima, né? O céu é bom, mas ninguém quer ir para lá. Sabe por quê? Porque nós somos presos nas coisas, porque o carro é meu, a casa é minha, isso é meu, então eu estou preso o quê? Na terra. Quando nós deixarmos Jesus ser Curios, nós vamos falar igualzinho o apóstolo Paulo: olha, eu estou aqui porque o Senhor me mandou de volta, mas o meu desejo é estar com Ele. Porque o que os meus olhos viram, o que os meus ouvidos ouviram, que o meu coração penetrou, jamais ninguém ouviu e viu. Quando eu e você entendemos que é Curios em nossa vida, nós vamos colocar sempre anjos da guarda, guardando cada porta da nossa vida. A porta das ovelhas significa a seguinte coisa: será que eu sou ovelha? Jesus é a porta. Será que eu estou entrando para o aprisco dele? Será que eu entrei ou só estou com um pezinho lá? Ou entrei totalmente? Será que quando ele me chamou, será que eu entrei totalmente? E a porta das ovelhas, querido, existe o quê? Outras ovelhas.
Então, quando eu e você entregamos nossa vida a Jesus, querido, Jesus não mostra para você a seguinte coisa, ó, lá no meu aprisco vai ter essa ovelha, você quer ir lá? Eu não vou com a cara dela. Não gosto dela. Quando Jesus é curios, você não tem mais o que gostar. Você gosta daquilo que Jesus gosta, amém? E Jesus gosta e ama pessoas. E eu e você vamos amar todo tipo de pessoas, amém? O curios é isso. O curo é deixarmos a nossa vontade, é matar o nosso eu e deixar Jesus reinar sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas almas. Amém? A segunda porta, querido, é a porta do peixe. A porta do peixe é a porta do peixe edificar os filhos de Asenaar, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Essa porta do peixe era como ali do lado de fora havia sempre um tipo de comércio, de mercado. Então dava-se como porta do peixe. Mas observa bem aqui, olha, como que foi aqui essa reforma? Emadeiraram. Essas madeiras vieram da onde? Da graça que Neemias recebeu. E se você receber graça, querido, vai vir madeira de lei, vai vir coisas boas, melhor do que da vida passada, melhor do que o passado, porque Deus faz tudo novo, amém? O que significa, querido? Porta do peixe. Na raiz, a palavra peixe, na língua hebraica, encontramos o sentido de crescimento, reprodução, mover-se rapidamente. Na raiz da palavra peixe no hebraico, significa, a língua hebraica encontramos o sentido de crescimento, reprodução, mover-se rapidamente. E isso nos lembra, querido, que nós fomos chamados para crescer, amém? Nós fomos chamados para crescer numericamente. Isso nos lembra que você, quando veio para Jesus, Jesus não te deu uma unção de estéril, Jesus nos deu uma unção de reprodução, amém? De reproduzir as nossas vidas, os novos filhos, nos novos peixes, nas novas ovelhas, os novos crentes. A porta dos peixes é aquela por onde deixaremos entrar novos filhos de Deus. Não é assim, você não vai no pesqueiro, você vê o quanto que dentro lá de um tanque, o peixe reproduz rápido, muito rápido. E assim, esse simbolismo dessa porta do peixe é isso. Mas exige uma decisão de não vivermos só para nós, mas irmos à busca dos que também precisam encontrar Jesus. Por isso que naquela porta era a única porta que aglomeravam pessoas. Ou seja, não tinha pandemia, Covid, então podia aglomerar pessoas. E aglomerava pessoas. Era onde que outros povos vinham também para comprar outras coisas. Então, a porta do peixe significa isso. A porta do peixe, querido, é a porta da igreja. Que eu e você precisamos reproduzir para que a igreja fique aglomerada de pessoas. Para que a igreja fique cheia de pessoas. E essa não é responsabilidade do pastor, mas é a responsabilidade dos peixes de Jesus. Amém? Estamos interessados na reprodução, no crescimento? Essa é a pergunta que Deus faz. Pelo como que nós vamos nos dispor e como nós estamos fazendo para receber novas almas, aqueles que vão chegando para Jesus. Quantas pessoas nesse tempo de pandemia, você falou de Jesus. Precisamos ter cuidado de nutrição, de assistência, quando nós abrimos para receber cada nova pessoa, do jeito que ela vem, com muitos problemas na alma, com muitas portas derrubadas. Se eu restauro as portas da minha vida, da minha alma, eu terei condições de ser um restaurador de outras portas, de outros peixes, de outras ovelhas que vão estar chegando. Eu terei autoridade para poder ministrar sobre a compaixão de Jesus. Eu vou ter autoridade de falar da minha experiência, não porque eu conhecia Jesus de ouvir falar, mas agora eu conheço porque a minha vida foi restaurada.
Eu conheço porque Ele tocou na minha vida, Ele mudou a minha vida, Ele restaurou a minha vida, Ele transformou as portas da minha alma. Então, por isso, quando eu deixo o Senhor ser Cúrios, eu tenho as minhas portas restauradas, e eu então vou entender que a porta do peixe tem que ser restaurada, porque Ele vai enviar novos peixes com as almas e com as portas totalmente derribadas, e eu então vou poder ser um agente restaurador. Deus nos chama para ser esse agente restaurador. Deus não chama você para ficar na passividade. Deus não nos chamou para ficarmos inertes. Deus nos chama para ser agente reprodutores de outros peixes. Se você concorda, fique de pé e aplauda o Senhor. Aleluia. Pai, obrigado, porque nesse tempo, Senhor Deus, que estamos vendo tantas portas do mundo sendo arrebentadas, tantas famílias, tantas, Senhor Deus, empreendimentos sendo, Pai, arrebentados. Nós somos a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor é o maior empreendimento da face do universo. Não existe outro empreendimento maior. E esse empreendimento de igreja, ele é eterno. Ele não tem fim. Nada quebra. Somos inabaláveis quando temos Jesus como Cúrios. Leve, Senhor Deus, o teu povo a viver uma semana com os senhorios do Cúrios, com os senhorios de Jesus, para que as portas, as áreas das nossas vidas, começamos a deixar Ele restaurar, começamos a dar as pedras na mão dEle, para que Ele possa colocar tudo no lugar devido. Arrume a nossa casa, arrume a nossa vida. Repita assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu lhe recebo como Senhor, como Cúrios na minha vida. Eu permito que o Senhor venha sondar o íntimo da minha alma e revele áreas que eu preciso deixar o Senhor como carpinteiro de Nazaré, ser o carpinteiro da minha vida e restaurar todas as portas da minha vida, em nome de Jesus. Amém.